The next presentation, it's an honor and pleasure to have here Professor Pierre da Silva Moraes. He is a counselor at the municipal council of the city of Nova Friburgo in Brazil, in Rio de Janeiro, Brazil. And why I'm specifically honored, because he is the only politician that turned Flogent sustainability framework into law just last month. It's the first scientific concept that has been turned into law. And law will be used to determine any project in the city. Approval of any project in the city has to pass through the criteria of Flogent sustainability framework. It was voted unanimously from the entire spectrum, the governing party, the opposition, and the independent councillors, and it was signed by the mayor, John Macon, on 19th of September. Professor Pierre, please. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, minha saudação. my greetings. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre a inovação legislativa e o desenvolvimento sustentável. I appreciate the opportunity to be here to speak about legislative innovation and sustainable development. Para começar, relato-lhes que na embarcação de Santorini até aqui, vi muitas crianças e, com um olhar atento e sensível, percebi que delas emanava como que um grito silencioso de pedido de ajuda. To begin, I share with you that on the ferry boat from Santorini here, I saw many children, and with an attentive and sensitive eye, I perceived what seemed to be a silent cry for help emanating from them. Assim, em reverência ao modelo socrático, apresento duas perguntas para a reflexão de todos. Thus, in reverence to the Socratic model, I present two questions for everyone's reflection. Qual futuro estamos deixando para as próximas gerações? What future are we leaving for the next generations? Como agir para sermos mais eficientes em relação à perenidade da sustentabilidade? How can we act to be more efficient in terms of sustainability? Segue, portanto, o primeiro item de nossa apresentação. And A necessidade de inovação legislativa na história. Here follows the first item of our presentation, the need for legislative innovation in history. É preciso ler e compreender a história para moldar a construção do futuro pelas ações do presente. It is necessary to read and understand history to shape the construction of the future through the actions of the present. Evoco, pois, o berço da inovação legislativa na antiguidade clássica, a Grécia. Therefore, I evoke the cradle of legislative innovation in classical antiquity, Greece. O direito grego, sobretudo com o advento da democracia, foi inovado ao legar-nos a secularização da legislação no governo da polis, cidade-estado, separando a esfera do divino das questões legais. Greek law, especially with the advent of democracy, was innovative and bequeathing to the secularization of legislation in the governance of the polis, the city-state, separating the divine sphere from legal matters. Por outro lado, também introduziu normas jurídicas que reconheciam proteção a direitos individuais, como aqueles relacionados à família, à propriedade, a contratos, ou seja, a individualidade e a liberdade começaram a superar o coletivismo e o despotismo que predominavam em sociedades mais antigas. On the other hand, it also introduced legal norms that recognize protection of individual rights, such as those related to family, property, and contracts. In other words, individuality and freedom began to overcome the collectivism and despotism that predominated in older societies. Todavia,
Não houve um abandono completo do coletivismo, visto que foi equilibradamente transformado em interesse coletivo para servir aos interesses do Estado e das comunidades. However, there was no complete abandonment of collectivism, as it was balanced and transformed into collective interest to serve the interests of the state and of the community. Na Idade Média, a inovação legislativa também se manifestou com a Carta Magna, de 1215, emitida pelo rei João, mais duradoura norma de garantia das liberdades do indivíduo no Reino Unido, que ainda possui disposições em vigor, tal qual a cláusula 39, que é um marco introdutório do direito penal no mundo. In the Middle Age, legislative innovation also manifested with the Magna Carta in 1215, issued by King John, the most enduring guarantee of individual liberties in the United Kingdom, which still has provisions in force, such as Clause 39, a landmark in the introduction of criminal law in the world. Nenhum homem livre deve ser apreendido, preso, despossuído, banido, exilado ou arruinado de qualquer forma, nem de qualquer forma processado, exceto pelo julgamento legal de seus pares e pela lei da terra. No free man shall be seized or imprisoned or stripped of his rights or possessions or outlawed or exiled or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land. Mais adiante, com o advento do século XVIII, entre os quais a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, o espírito das leis de Montesquieu e a Constituição dos Estados Unidos, houve a inovadora introdução ao Estado moderno e sua estruturação. Later, with the events of the 18th century, including the French Revolution with its ideals of equality, liberty, and fraternity, Montesquieu's The Spirit of the Laws, and the U.S. Constitution, there was the innovative introduction of the structuring of the modern state. Em suma, a história nos mostra que a legislação é a espinha dorsal de uma sociedade justa, a qual deve ser amoldada conforme as necessidades de cada tempo. In summary, history shows us that law is the backbone of a just society, which must be adapted to the needs of each era. Ora, se a inovação legislativa se manifestou em razão das necessidades de cada época no curso da história, como, por exemplo, vimos na Grécia, no Reino Unido e no século XVIII, é chegado o nosso tempo, pois estamos diante de profundas e ameaçadoras mudanças climáticas, não mais abstratas, mas realidades concretas, provocadas essencialmente pela altíssima emissão de gases de efeito estufa, que inclusive colocam em xeque o direito ao meio ambiente saudável para as futuras gerações. If legislative innovation manifested itself as a result of needs at each time throughout history, as for example in Greece, the United Kingdom, and the 18th century, our time has come, as we are facing profound and threatening climate changes, no more abstract but concrete realities, caused essentially by the emission of greenhouse gases that even call into question the right to a healthy environment for future generations. Para que tenham ideia, segundo o relatório da ONU de 2023, somente nesse ano foram lançadas na atmosfera 57,4 gigatoneladas de gases de efeito estufa. Isso equivale a praticamente a cada um de nós emitirmos por mês 500 quilos desses gases. Well, just as a comment, according to the United Nations report in 2023, there was 57.4 gigatons of CO2 equivalent gases
emitted in the atmosphere, which represents around 500 kilograms of greenhouse gas effects per person in the world. É inegável a ocorrência de tempestades mais intensas, The undeniable occurrences include more intense storms, cada vez mais cidades alagadas, increasingly flooded cities, mais frequência de deslizamentos de terra, more frequent landslides, ondas de calor mais fortes e frequentes, stronger and more frequent heat waves, degelo mais agudo em áreas polares, more severe melting in polar regions, maior incidência de queimadas, greater incidence of wildfires, risco de extinção de 1 milhão de espécies de plantas e animais, segundo a ONU, the risk of extinction of 1 million species of plants and animals, according to the United Nations. seca em rios, Droughts in rivers, alagamento em desertos. flooding in deserts. Aqui temos o Rio Solimões, Here we see the Solimões River. It's Ye- the beginning of the Amazon. que é a introdução do Rio Amazonas, basicamente em seca. This is a drought in the Amazon. This is happening this year now. É um dos maiores rios do mundo. One of the longest rivers in the world. Ao passo que, ao outro lado, temos o deserto do Saara, And in the right, we see the Sahara Desert, totalmente alagado nessa área. totally flooded in this area. This happened this year too. Nas últimas décadas, For the past decades, que imagem como essa vimos, por exemplo, no Saara e no Rio Amazonas? how often have we seen this for the past decades, this kind of images? Nesse segundo item, vamos abordar brevemente sobre a imediata necessidade de inovação legislativa. And the second item, we will briefly discuss the immediate need for legislative innovation. Como já anteriormente observado, vivemos em uma era de desafios globais. As previously noted, we are living in an era of global challenges. Estamos diante da incerteza dos efeitos da Revolução 4.0 em face dos ilimitados alcances da inteligência artificial, conforme constam preocupações no relatório de desenvolvimento humano da ONU de 2022. We face the uncertainty of the effects of the Industrial Revolution 4.0, considering the limitless reach of artificial intelligence, as highlighted in the 2022 United Nations Human Development Report. Assim como, perante uma crise climática ameaçadora, com a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas, exigindo de nós ação imediata. As well as a threatening climate crisis with the loss of biodiversity and the degradation of ecosystems, requiring immediate action from us. Esse cenário aponta para o estabelecimento em lei por todos os poderes públicos do mundo, em todas as suas esferas, inclusive com colaboração da ciência, de dados embasados e de critérios de sustentabilidade e suas interseções, como norteadores dos efetivos planejamento e desenvolvimento sustentável. This scenario points to the need for laws by all public authorities worldwide at all levels, including in collaboration with science, to be based on data and sustainability criteria as guidelines for effective planning and sustainable development. Nesse sentido, venho aqui alertar. Não basta discutirmos apenas nas cúpulas nacionais. And on this, I come here to say that it's not only necessary to discuss this in the national summits, Mas temos que iniciar das bases, but we have to start from the basis, ou seja, dos municípios, in the cities, dos pequenos distritos, from the small districts,
dos condados, from the counties, pelo mundo afora. all over the world. É necessário espalhar a lei de sustentabilidade. It is mandatory to spread the sustainability law. Assim, o papel do legislativo se torna crucial. É por meio de leis, regulamentos e políticas que a sustentabilidade se traduz em práticas e comportamentos que beneficiem a sociedade como um todo. Thus, the role of legislative branch becomes crucial. It is through laws, regulations, and policies that sustainability is translated into practices and behaviors that benefit society as a whole. Neste terceiro item, vem à tona o exemplo de Nova Friburgo, no Brasil. In this third item, the example of Nova Friburgo in Brazil comes to light. Nova Friburgo é uma cidade serrana, formada por povos diversos, com quase 200 mil habitantes, situada no centro do estado do Rio de Janeiro, com 933.414 quilômetros quadrados, dos quais cerca de 590 quilômetros quadrados são cobertos por florestas no bioma da Mata Atlântica. Ou seja, mais de 60% de seu território é verde, contendo fauna e flora riquíssimos, inclusive com espécies em extinção como Calitrix aurita. Nova Friburgo is a mountain city formed by different peoples with almost 200,000 inhabitants, located in the center of the state of Rio de Janeiro, with 933,414 square kilometers, of which around 590 square kilometers are covered by forests in the Atlantic rainforest biome, which is more than 60% of its territory is green, containing a rich fauna and flora, including endangered species such as the Calitrix aurita, the beautiful monkey in the picture. Salientando que, neste ano, Nova Friburgo completou o bicentenário da imigração alemã, a primeira do Brasil. This year, Nova Friburgo had its 200th anniversary of the German immigration, the first German immigration in Brazil. Como anos também antes da Suíça, também primeira do Brasil. Such as as well as the Swiss immigration, also the first in the country. Nova Friburgo, além da singular pujança ambiental, com imensa biodiversidade e do turismo, destaca-se na produção industrial, no comércio, na agricultura e nos serviços diversos que oferta a região. Nova Friburgo, in addition to the singular environmental strength with immense biodiversity and tourism, stands out in industrial production, in the commerce, agriculture, and various services offered to the region. Em 2011, Nova Friburgo enfrentou a maior tragédia climática do Brasil. In 2011, Nova Friburgo faced the greatest climatic tragedy in Brazil. E renasceu em sua resiliência, and was reborn in its resilience, conforme ilustra o artigo 392 da Lei Orgânica Municipal, em face do desenvolvimento sustentável de seus bairros e demais localidades. as illustrated by Article 392 of the Municipal Organic Law, in the line of sustainable development of its neighborhoods and other localities. Essas são imagens de Nova Friburgo. These are images of Nova Friburgo. Agora entraremos na nossa última etapa. This is the final part of the lecture. Trataremos da inovação legislativa de Nova Friburgo. We will deal with the legislative innovation of Nova Friburgo. Nova Friburgo emerge, portanto, como um exemplo de sustentabilidade em sua legislação. Nova Friburgo emerges as an example of sustainability in its legislation.
Assim, primeiro temos que destacar uma diferença. This way, we have to highlight a difference. No Brasil, os seus entes federativos possuem autonomia administrativa. In Brazil, the federative beings, they have independence. Assim, temos a Constituição da República em âmbito federal, Thus, we have the federal constitution as at the federal level, as constituições estaduais em âmbito estadual the state constitutions at the state level, e as constituições municipais, que são denominadas leis orgânicas em âmbito municipal. and the city constitutions that are so-called organic laws at a city level. A Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo, de 12 de julho de 2018, possui entre seus pilares a sustentabilidade, sendo certo que a incidência do conceito ocorre em 87 oportunidades. The Municipal Organic Law of Nova Friburgo has sustainability among its pillars, and the concept is included in 87 citations, cases. É a lei geral com maior incidência do conceito no mundo. It is the general law with the highest incidence of the concept in the world. A cada 8 artigos, Every 8 articles, em média, in average, há a ocorrência do conceito de sustentabilidade. there is the occurrence of the concept of sustainability. Vamos, portanto, ilustrar com o preâmbulo. Well, let's illustrate with the preamble. O conceito de sustentabilidade aparece em seu ambiente. The concept of sustainability is shown in its environment. Também, da mesma forma, nas metas de gestão, nos indicadores de desempenho do governo. Also, in the indicators of management of the government. No inciso 1º, de imediato aparece o desenvolvimento sustentável por meio do desenvolvimento social, da economia e também do ambiente. The first article has promoting development with the environmental, social, and economic sustainability. Também na organização espacial, Also, in the spatial organization, também no processo de planejamento, as well as planning processes, também na política de desenvolvimento urbano, urban development policy, na modelagem urbana, in the urban modeling, na política de meio ambiente, in the environment policy, na proteção da Mata Atlântica, in the protection and use of the Atlantic rainforest biome, e no processo social e crescimento econômico. and in the economic growth and social advancement process. Nesse sentido, sobretudo em relação a este último artigo, Especially in this last article, o prefeito Johnny Maicon pediu para enfatizar Mayor Johnny Maicon asked to reinforce que o município de Nova Friburgo that the city of Nova Friburgo está aberto a parcerias, is open to partnerships, cooperações cooperations, e investimentos and investments em sustentabilidade in sustainability para o desenvolvimento de projetos e implementação de ações. for the development of projects and implementation of actions. E finalizemos And to finish, pelo seguinte subitem: a Lei Complementar número 167 de 2024. the complementary law 167 from 2024. A Lei Complementar número 167 de 2024, recentemente aprovada pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo e sancionada pelo prefeito Johnny Maicon,
é a primeira lei do mundo que institui o método Flogen como instrumento norteador de planejamento e desenvolvimento sustentável do município de Nova Friburgo. The law approved by Mayor Johnny Maicon is the first law in the world that institutes the Flogen Sustainability Framework as a guideline instrument for the planning and sustainable development of the municipality of Nova Friburgo. A legislação dispõe The legislation provides que o método Flogen deve ser aplicado na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mesmo porque ele perpassa todos eles. that the Flogen Sustainability Framework must be applied in the implementation of the 17 United Nations Sustainable Development Goals, since it covers all of them. Sobre os atores e pilares, quais sejam governança e gestão, On the actors and pillars that are criteria and outcomes of sustainability, ciência, tecnologia e indústria material, science, technology, and material industry, educação e sociedade civil, education, and civil society, bem como os critérios, as well as the criteria, proteção ambiental, progresso social e crescimento econômico. environmental protection, social development, and economic growth, Além de seus resultantes e balizadores, a tolerabilidade, a equitatividade e a viabilidade. as well as their beacons, tolerability, equity, and viability. Que o município deve primar pela sustentabilidade, ou seja, pela simultaneidade de aplicação dos critérios de proteção ambiental, progresso social e crescimento econômico. That the city must strive for sustainability, that is, for the simultaneous application of the criteria of environmental protection, social progress, and economic growth. Que a interseção dos critérios de sustentabilidade resultem em tolerabilidade, equitatividade e viabilidade para se alcançar a desejada essência sustentável. That the intersection of sustainability criteria results in tolerability, equity, and viability to achieve the desired sustainable essence. Que essas mesmas resultantes também devem funcionar como balizadores de aplicação dos critérios de proteção ambiental, progresso social e crescimento econômico para o alcance da sustentabilidade. That the same results should also function as guidelines for the application of environmental protection, social progress, and economic growth criteria to achieve sustainability. E que os órgãos de governança devem considerar, fomentar e aplicar as medidas necessárias para a efetiva adoção do método Flogen em articulação com os demais atores pilares de sustentabilidade. That governance bodies should consider, promote, and apply the necessary measures for the effective adoption of the Flogen Sustainability Framework in conjunction with the other actors and pillars of sustainability. Em suma, a mens legis, o espírito da lei, complementar número 167 de 2024, também institui que a aplicação do método Flogen inovadoramente atuará como instrumento de controle de sustentabilidade, atendendo à necessidade legislativa mundial sobre o tema, à luz do que já dispõe em relação às constituições com o chamado controle de constitucionalidade. In short, the mens legis, or the spirit of the law of Complementary Law 167/2024, also establishes that the application of the Flogen Sustainability Framework
will innovatively act as an instrument of sustainability control, meeting the global legislative need on the subject. Thus, it is proposed that governments at any level in all parts of the world commit to and apply measures like this. Aqui nós temos uma imagem do método flogging. He shows here framework about the application of the law. Nós temos como que dois funis em formato de ampulheta. It's like a sand clock, two funnels in the format of a sand clock. Na entrada do funil, nós teremos as leis superiores. On the top of the sand clock, we have the superior laws, Ou seja, a Constituição da República, the federal constitution, a Constituição do Estado, the state constitution, as diretrizes da Lei Orgânica Municipal. the city constitution, Também os 17 ODSs da ONU. also the 17 United Nations Sustainable Development Goals. De igual forma, os planos, como o plano diretor, And other plans such as the director plan. Just a comment on that, the director plan is like a legislation that passes and is renewed every 5 years and establishes things like construction abilities where you can have schools and other things like that. ou seja, demais ações, demais projetos, todos vão entrar pela boca do funil. So all other applicable laws, actions, and proposals and projects will go on the top of the sand clock. E como funciona a aplicação legislativa do método flogging? And how does the legislative application of the Floating Sustainability Framework? É uma lei tronco. It's like it's like a general law, Como a árvore que por onde passa a seiva e ela é filtrada. it's like a tree where the glycosis passes by and is filtered. Assim, o método flogging This way, the Floating Sustainability Framework orientará as leis menores will guide the smaller laws e derivadas das maiores derived from the bigger laws pelo caminho da sustentabilidade. through the path of sustainability. Ou seja, a partir daí From that on, haverá todo um processo de alcance de sustentabilidade there will be a full process of sustainability reach em todas as leis in all laws aplicáveis. that are applicable. Nesse sentido, On this matter, quero muito agradecer ao Dr. Florian Congoli, I truly thank Dr. Florian Congoli, não apenas por idealizar tão brilhante método, not only by coming up with such a brilliant framework, mas sobretudo por disponibilizá-lo mundialmente but mainly for making it available worldwide para o domínio público, for public domain através do pedido deste legislador, through the request of this legislator quando fez um projeto de lei when a project of law was prepared após estudar a metodologia flogging. after deeply studying the Floating Sustainability Framework. Em evidente colaboração In evident collaboration da ciência para a ciência em sua função social, from science to science in its social function, e da ciência para a sociedade and from science to society em sua função global. in its global function. Assim, senhoras e senhores, So, ladies and gentlemen, o caminho para a sustentabilidade the path to sustainability necessariamente passa por uma cooperação necessarily passes through collaboration constante entre a ciência, o legislativo e os governos.
that is here in Constitution, governments, and Governos. governments. Yeah, that's it. Só conseguiremos enfrentar os desafios ambientais globais We will only be able to face the global challenges se trabalharmos juntos para criar um quadro legal robusto, if we work together to create a very robust legal framework que se apoie nas melhores evidências científicas that is supported by the most relevant scientific discoveries e que sirva ao bem-estar de toda a humanidade e do planeta. that serves the welfare of humanity and the planet. Portanto, prezados e prezadas cientistas, So, dear scientists, não parem de buscar o diálogo com o legislativo e com os governos. do not stop looking to dialogue with the legislatives and governments. Continuem a oferecer dados, Keep offering data, as evidências e as soluções necessárias evidence, the necessary evidence and solutions, para que possamos transformar conhecimento em ação. so that we can transform knowledge into action. A academia precisa se conectar mais densamente à sociedade. Academy needs to connect more deeply to society. Vocês são a base que sustenta a formulação, You are the basis that sustain the formation de políticas públicas responsáveis of responsible public policies. a nossa união e ação neste momento Our union and action at this moment e daqui para frente, and from now on, envolvendo os demais segmentos da sociedade, involving the other segments of society, com a implementação de medidas efetivas de With- sustentabilidade, with the implementation of effective sustainable measures, com a aplicação universal do método Flogen, with the universal application of Flogen Sustainability Framework, inclusive com amplo processo de educação, including a thorough process of education, assegurando assim securing this way o direito ao meio ambiente equilibrado e a uma sociedade mais justa. the right to a sustainable environment and a more just society. É a resposta esperada pelas futuras gerações. Is the expected answer from the future generations. Essa é uma imagem do grito silencioso das crianças. This is an image of the silent scream of children. Salvemos o futuro das próximas gerações. Let's save the future of next generations. Muito obrigado pela atenção. Thank you for your attention. Aqui há um QR Code In the QR code em que on the right, poderão acessar esta apresentação you can access this, you can download this presentation logo após a matéria no site do Poder Legislativo. right after the article on the website of the legislative power. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, muito obrigado. It's a great pleasure for me, really. Você é pioneiro do mundo em transformar conceito científico em lei. So I'm saying, I'm speaking Portuguese. I'm saying that he is a pioneer in the world, transforming a scientific concept into law, and this is the first in the world. That's rarely, never has happened, and this puts Nova Friburgo and him as a legislator on top of the world in terms of innovative legislation, especially especially related to sustainability. So. Sure, it is related to our concept, but he deserves to have a big applause in
being so friendly with science, and turning science into law, meaning turning fundamentals into action. And that's the role of politician, and he is the best on it. So, muito obrigado, muito sinceramente. Let's have a picture. Oh, yeah. It's a highlight. This is a highlight. Science into law.